Bom, querido, hoje eu falei para os irmãos, que eu estava falando para minha filha, hoje nós vamos fazer uma reciclagem, né? Desse culto desse mês, que fala sobre o bom pastor. Aprendemos coisas maravilhosas, como nos devocionais. Você que não ouve o devocional, ouça os devocionais. Isso fortalece a nossa vida, já está tudo bonitinho. Você só clica lá e vai só ouvindo e se alimentando da palavra de Deus, que ela nos fortalece todas as manhãs e todos os dias da nossa vida, né? Então, hoje, querido, eu falo que nós vamos fazer o quê? Uma reciclagem de tudo aquilo que nós aprendemos. Bom, querido, nós vimos que após o pecado de Adão e Eva, a humanidade ficou o quê? Perdida, né? Então, essa humanidade, ela ficou igual uma ovelha, ela se perdeu. Mas nós sabemos que o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estudamos aqui nessa palavra, nessa parábola, ele se preocupa com cada um de nós. Assim como o pastor, que se preocupa e sofre quando uma das suas ovelhas se perdem. Assim é o Senhor. Ele se preocupa com cada um daqueles que se afastam, que se distanciam da presença de Pai. Então, queridos, quando nós nos distanciamos, nós sofremos danos. Então, às vezes, é igual quando você tem um relacionamento com uma pessoa. Ou quando você fica muito tempo, vamos dizer assim, nós ficamos um certo tempo sem estar aqui na igreja. Então, nós sentimos muita saudade. Aí, depois, irmão, você vai o quê? Se habituando àquela rotina de não estar junto, de não estar vendo. Mas isso causa um dano muito grande para a gente, porque o ser humano não pode estar só. O corpo de Cristo não pode estar só e nem distante. É importante estarmos juntos, não é verdade? Isso faz bem. E a ovelha é assim, ela não pode ficar só. Então, querido, nós vemos aqui que nesse tempo que nós estudamos, nós aprendemos várias características do pastor e da ovelha. Então, nós aprendemos aqui que a ovelha, o pastor semana passou assim que a ovelha é bonitinha, né? Depois ele falou assim, nem todas é tão bonitinha, né? Mas não deixa de ser bonita, né? Porque quando ela é cuidada, quando ela é tratada, ela se torna fofinha, bonitinha, né? Então, vai mudando o seu aspecto, né? E ele fala que a ovelha, ela é bonita, ela é frágil, ela é indefesa, ela é fácil de se perder e não tem um instinto de defesa como todos os animais. Todo animal que é dele tem um instinto de defesa, né? Tem a sua forma de se defender de algum ataque, de alguma situação. A ovelha não, ela não tem instinto de defesa, ou seja, ela precisa do seu pastor. Então, essa característica, esse nome da ovelha que é dado a nós, é uma coisa tão maravilhosa que parece que é assim, é perfeito do ser humano, né? Então, ela se identifica demais conosco. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos, querido, que nós dependemos do nosso pastor. Nós dependemos de Jesus e a igreja depende do seu pastor também. Que ela orienta e nos dirige através do nosso dia a dia. Então, ela não pode ficar sozinha, porque se ela estiver sozinha, querida, ela pode correr risco de sofrer danos, né? Porque ela não tem habilidades. Então, nós descobrimos como ela, cada dia que passa, ela precisa muito mais. É um animal, querido, que gosta de se alimentar bem, come muito. E à noite é um horário que ela gosta de brincar umas com as outras, né? Gostam de estar brincando umas com as outras. E a forma delas brincar, assim, parece-me que não é muito delicadinha, né? Elas batem a cabeça uma na outra, é a forma delas brincarem. E quando elas se machucam ou caem, elas também não conseguem se levantar, porque elas não têm força e nem têm habilidades para ficar de pé. Elas caem e se alguém não perceber a necessidade dela, o perigo que ela está correndo, ela morre, porque a outra ovelha não vai conseguir levantar ela. Ela é muito pesada, por causa das suas pelagens, né? Assim, querida, é Deus, é o Pai conosco, né? Ele está sempre procurando cuidar de nós.
tá o auxílio. E a ovelha, quando acontece isso, o pastor ele tem que estar atento, porque ele sabe quais os seus hábitos, qual é o seu costume, qual é a sua forma de ser. Então, o que acontece? Ele tem que levantar essa ovelha. Por quê? Para que ela não morra. Porque aqueles outros que estão lá também não têm condição de ajudar ela. Então, nós vemos como nós somos dependentes do quê? Do nosso Pai. Como nós somos dependentes de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós vemos que o alimento dela, querido, tem que ser... Eu estava procurando saber que tipo de capim que elas comem. As ovelhas, querido, quando elas são muito bem cuidadas, ela tem uma pastagem apropriada para ela, certa. Para quê? Para que ela possa se alimentar bem, para que ela possa crescer forte, para que ela possa ter resistência, para que ela não possa ficar debilitada. Então, é necessário que a ovelha ela se alimente bem. Então, nós vemos que eu e você não saímos fora desse contexto. Ou seja, temos que estar sempre nos alimentando da palavra de Deus. Porque ela nos fortalece, ela faz com que nós possamos caminhar, nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, ela é um alimento para a nossa vida. E a ovelha, querida, ela é a mesma coisa. Ela precisa ter um alimento apropriado para que ela possa crescer com saúde. Senão, querida, ela fica uma ovelha raquítica, doente, fraca e debilitada. Nós vemos aqui, querido, em João capítulo 10, que é o texto que nós estamos estudando, que ele diz assim, João capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco da ovelha pela porta, mas sobe para o outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Ou seja, ele não deixa ela andar sozinha, ele vai à frente para que possa conduzi-las. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela e estas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu as conheço. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la e ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Que coisa maravilhosa, né, querido? Eu achei tão lindo quando ele fala assim, ele deu a sua vida e ninguém tem poder para tomar das minhas mãos as minhas ovelhas.
Que coisa maravilhosa, querido. Ninguém pode colocar a mão em nossas vidas. Porque nós temos um Pai, um Deus que cuida de nós. Por mais que os caminhos levem a caminhos tortuosos, a caminhos ao contrário, o Senhor vai lá e retoma, porque essas ovelhas, eu e você somos dele. Nós vemos que eu sou o pastor que dá as vidas. Então, querido, sentir seguro, sentir-se protegido, é uma coisa que todo mundo gosta. Você tem proteção, você tem um alimento, você tem um auxílio, você tem sua casa para dormir, para levantar, você tem um alimento na sua casa. Talvez possa ser que o que você tenha não seja aquilo que você gostaria de ter em matéria de grandes quantidades, ou de um alimento tão grande, mas o Pai que provê todas as coisas, Ele dá aquilo que eu e você precisamos. Então, nós não passamos fome, porque há pastagem para nós. O Senhor tem alimento para a nossa vida. E nós nos sentimos, querido, protegido quando nós temos esse Pai que cuida de nós. Enquanto você dorme, Ele está preocupado com você. Então, quando você descansa, por isso, irmão, que quando a gente dorme, a gente fala, Senhor, eu quero descansar sobre a Tua paz, sobre a Tua proteção. Por quê? Porque quando você faz isso, é como se nós falamos, Senhor, minha responsabilidade agora está nas Suas mãos. Eu quero descansar. Eu quero dormir, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, nós nos sentimos protegidos. E o alimento, ele traz a saúde, fortalecimento, que é aquilo que eu disse no começo. Dependendo daquilo que se alimenta. A palavra de Deus é um alimento forte para a nossa vida. E se ele é um alimento perfeito e maravilhoso, não tem como você ficar doente. A não ser que esse alimento esteja contaminado ou esteja sendo dado de forma errada. Mas quando ela é da maneira correta, assim como a palavra do Senhor nos ensina, você está sendo bem alimentado. Por isso, se nós nos alimentamos de forma errada, nós ficamos doentes. A ovelha, se ela comer algum capim que não seja aquilo apropriado para ela, ela fica doente. Ela fica passando mal. Então, ela precisa ser medicada, ou senão ela vai procurar aquela pastagem que vai trazer uma condição onde ela possa ficar saudável novamente. Então, nós temos que estar atento àquilo que nós ouvimos. E Deus, Ele está sempre pronto para trazer o alimento para a nossa vida. Não só o alimento, mas também, querido, nós encontramos água. A água que mata a nossa sede. Então, querido, nós somos providos de todas as maneiras com a palavra de Deus. Com aquilo que o nosso pastor, o nosso Pai nos deixou. Bom, querido, Jesus é uma figura centralizada em todos os sentidos na nossa vida, dentro da palavra. Então, nós aprendemos que Ele é o pão da vida, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é a salvação, Ele é a vida eterna, é a ressurreição e Ele é a paz. E um dia nós estaremos com Ele, porque Ele está pronto, querido, para resgatar aquele que está perdido e também, querido, esperando um dia em que nós possamos estar junto com eles. Querida, a comunicação. Nós falamos que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, nós sabemos que isso aqui se trata nós estamos falando de uma comunicação. Então, querida, a comunicação é uma coisa, parece bem facinho, mas não é. Porque, às vezes, nós entendemos as coisas, ou a forma que é expressada, falada, as coisas que nós lemos ou aprendemos, mas também tem outra forma, é a maneira de se expressar ou de falar. Então, quando nós falamos alguma coisa, às vezes nós encontramos dificuldade de transmitir aquilo tudo que a gente recebe, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês hoje. É transmitir aquilo que nós aprendemos, de tanta coisa que nós ouvimos, que eu acho que esse mês, essa palavra, nunca vai ser uma coisa difícil de sair. Você sempre vai ter uma referência, algo que você vai lembrar de todo esse mês que foi falado sobre o bom pastor. Então, querido, uma mal interpretação, uma falta de comunicação,
ela pode trazer mal-entendido, ela pode trazer conflitos, né? Então, é importante nós estarmos sabendo essa forma de estarmos nos comunicando. Outro dia desses, tem mais ou menos 25 dias, por aí, uns 20 dias. Eu estava, já devia ser umas 2 horas da manhã, e o meu telefone tocou. Então, irmão, para mim, o telefone tocou de madrugada, é porque está acontecendo alguma coisa, ou porque alguém está precisando de ajuda, né? Então, em casa, todo mundo sabe, tocou o telefone à noite, no meio da noite, é porque alguma coisa está acontecendo. E aí, irmãos, eu acordei com o telefone tocando, eu já me assustei, né? Mas levantei, fui atender o telefone, e uma vez já tinha acontecido isso comigo, né? Devia ser umas 2h30, 3 horas da manhã. E aí, eu já escutei chorando no telefone, mãe. E eu falei assim, meu Deus, eu fui tentando ver se eu conhecia a voz que estava ali, né? Porque eu falei assim, pode ser um engano ou alguém com uma maldade, mas também poderia ser alguém de casa, né? E a voz ficava lá chorando, mãe. Aí eu falei, mas quem está falando? Mãe, mas sou eu, mãe. Aí uma pessoa pegou o telefone e falou assim, olha, aqui eu estou com seu filho. Eu estou com seu filho, ele está aqui dentro do carro. E o que eu quero dizer para a senhora é que ele sofreu um assalto. E ele está aqui dentro do carro. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora sabe o que acontece com quem reage, quem reage a um assalto. Então, a senhora já está entendendo o que eu quero dizer, né? Irmão, mas eu tomei um susto. Eu já tenho arritmia, a minha arritmia acho que triplicou, porque eu não conseguia nem... Aí eu fiquei assim... A senhora está ouvindo o que eu estou falando? Aí eu falei assim, tô ouvindo. Aí apareceu a voz da moça de novo. Mãe. E eu fiquei ouvindo aquela voz. De primeira, irmão, quando eu escutei a voz, ela parecia a voz da minha filha, da Ana Paula. Aí depois eu fui tentando, né, raciocinar rápido. E eu vi que aquele choro dela, a princípio, me lembrou ela, mas depois eu vi que tinha mudado um pouco o som da voz dela. E eu fiquei imaginando o meu genro, porque meu genro uma hora trabalha de dia, outra hora os horários dele é muito trocado. E eu falei assim, mas quem é esse filho? Eu já vi que tinha coisa. Aí eu falei, tá bom. Aí bati o telefone, irmão. Ele não se contentou, ele ligou de novo para mim. Aí a Gisele levantou, falou, mãe, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, eles não param de ligar. Irmãos, eu tive que segurar a linha, porque ele não parava de ligar. E eu já estava ficando nervosa. Então, eu segurei, prendi a linha para ele parar. Então, queridos, eu quero dizer para vocês assim, que quando você conhece a voz das pessoas que você convive, que você tem intimidade com ela, é difícil a gente ser enganado, né? Porque, a princípio, quando eu vi aquela voz no começo, eu tive a impressão que a voz era conhecida. E depois eu percebi que não era. E no decorrer das coisas que estavam acontecendo, eu vi que estavam querendo, né, fazer um trote comigo, me roubarem. E assim é a gente com Deus. Nós temos que saber e conhecer a voz de Deus quando Ele fala conosco. E isso faz com que, querido, nós possamos andar e não se perder por qualquer coisa que possamos ouvir. Porque muitas vezes podem parecer idênticas, parecidas, iguais, mas podem, no meio dessas coisas, dessas palavras, de coisas que a gente possa ouvir, porque hoje há muita coisa que você ouve e pode nos distanciar, nos enganar. Mas quando você sempre está ouvindo a voz do seu pastor, quando você ouve a palavra de Deus e segue ela, nós não nos perdemos. Porque nós logo lá na frente descobrimos, isso está errado, não é assim? Nós aprendemos aqui, irmão, se você ouvir alguma coisa e você achar estranho, abra a sua Bíblia, leia,
Procura se informar se o que você está ouvindo é correto ou não. Por quê, querido? Para que nós não possamos nos perder. Então, querido, quando nós conhecemos a voz, e se você conhece ela, nós não somos enganados. Aí, irmão, depois eu fiquei mais tranquila. O que me incomodava é porque eles estavam forçando uma situação, né? Mas aí, por eu reconhecer a voz, eu vi que eu podia descansar, porque Deus estava cuidando de todas as coisas. Quando você abre, alguém bate na sua porta, ou quando você atende um interfone, e mesmo um telefone, você pergunta quem é. Por quê? Para que você saiba quem está falando com você. E nós nunca abrimos a porta e recebemos alguém que nós não conhecemos, a não ser que você tenha uma referência de quem ela é, para que você possa abrir a sua porta. E é isso que nós devemos saber. E o rebanho, querido, ela discerne quando é a voz do seu pastor. E ela é bem conhecida. Por quê, querido? Porque ele anda com o seu pastor. Então, não tem como ela se perder. Ela sempre está atenta à voz do seu pastor. Assim como aquilo que ela se alimenta. E esse pastor sempre está conduzindo de maneira que ela não venha a se perder. Será que nós todos estamos dispostos a ouvir aquilo que nós aprendemos da palavra de salvação para a nossa vida? Tudo aquilo que nos é ensinado, nós podemos levar. E é tudo aquilo que nós aprendemos que nos mostra o verdadeiro amor de Deus para com a nossa vida. Será que nós estamos dispostos a ouvir e guardar em nosso coração aquilo tudo que o Senhor tem deixado para nós, para que nós possamos caminhar? Porque no nosso dia a dia, querido, às vezes nós nos perdemos. Mas quando isso pode acontecer, você esteja atento e pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir a sua voz novamente. Eu quero poder estar atento àquilo tudo que o Senhor tem me ensinado. A ovelha, ela ouve, ela conhece pelo seu nome e ela se familiariza com as outras. Então, ela conhece a outra ovelha que está junto com ela. Então, ela consegue caminhar, ela consegue seguir, porque ela conhece a outra que está do seu lado. Você conhece quem anda com você? Nós temos que saber quem está conosco. Nós nos familiarizamos, nós sabemos quem é a nossa família, nós conhecemos toda ela, não só o que está dentro da casa, mas os que estão ao redor. Eu falo assim, dentro da sua casa você conhece seu filho, cada um é de um jeito, mas você conhece ele. Você conhece sua tia, seu tio, seus primos, é cunhada, é terceiro, é primo do primo. Você vai acabando conhecendo ela, porque você se familiariza com ele. Então, você conhece a voz, você conhece como ela é. Isso faz com que a gente possa caminhar de uma forma mais tranquila, porque nós sabemos quem está conosco. A palavra de Deus fala aqui, as ovelhas, elas não seguem as outras vozes estranhas, que nós acabamos de ler, que são os malfeitores e os ladrões. E não deixam se enganar, porque a voz do pastor está em seus ouvidos. Quando uma ovelha está doente, querido, que ela não tem condição, ela fica com seus ouvidos meio sensíveis. Então, ela precisa ser cuidada e tratada de uma forma especial para que ela não venha se perder ou sair fora. E aí nós vemos que como estão os nossos ouvidos. Será que eles estão abertos verdadeiramente para estar sempre ouvindo a voz do Senhor na nossa vida? O cristão, ele ouve a voz de Jesus, ele reconhece, ele compreende e ele obedece. E o bom pastor, querido, ele nos chama de querido, de amado e nos conduz pelo caminho da justiça. Nós temos, queridos, que estar sempre atento à voz do nosso Senhor Jesus. E no nosso dia a dia, muitas vezes nós
vacilamos. Muitas vezes, alguma situação nos leva a distanciar da voz do Senhor, porque nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo, mas Ele nos ouve. É tanto que Ele chama de bom pastor. Ele está cuidando, Ele se preocupa comigo e com você. Ele está atento à sua dor, à sua necessidade. E quando a ovelha está machucada e ferida, ela se afasta, ela se isola, ela se distancia do Pai. E é nessa hora, querido, que nós temos que saber que o Pai estará pronto a vir nos curar, a vir nos restaurar, a vir nos levantar, a nos dar uma nova história, um novo tempo, assim como nós louvamos. Ele ressuscita aquilo que está morto, não é assim que nós falamos no começo. Ele é salvação, Ele é ressurreição, Ele traz paz, Ele escreve uma nova história para a nossa vida. Esses dias eu cheguei até passar um vídeo que eu tinha visto no Face sobre uma ovelha, né? Essa ovelha, ela estava perdida na floresta da Austrália. E a CNN do Brasil, ela passou a reportagem e depois fizeram um outro vídeo com ela, com um louvor, algumas coisas bonitas também, né? E, irmãos, essa ovelha, ela estava simplesmente horrível, horrível, enorme, muito grande. As pelagens dela era imensa e ela não conseguia ficar de pé. Ela estava bem abatida, mas assim, não dava nem para a gente conseguir, no vídeo, a gente percebe, consegue ver o rostinho, assim, aquela partinha do focinho dela, a gente até consegue ver direitinho, mas no demais, ela é uma ovelha toda detonada, as pelagens dela é bem feia, suja, toda arrebentada. E alguém achou ela, acharam essa ovelha. E eles pegaram ela e foram cuidar dela. Aliás, ela estava muito pesada e colocaram ela num carreto assim e levaram ela para cuidar dela, porque ela estava perdida, né? E ela estava nessa floresta. E eles pegaram, irmãos, e colocaram ela num canto assim, começaram a arrancar as pelugens dela, aquele espelho dela, eles começaram a arrancar aquela lã dela. E na medida que eles cortam, a gente vê no vídeo eles cortando, irmãos, acho que aquilo devia incomodar bastante, porque era imenso e dava dificuldade, estava até difícil para que eles pudessem cortar essa lã dela. E eles começam a cortar a lã dela e na cabecinha dela a gente vê uma outra pessoa passando a mão nela, na cabeça dela. Então, eu imagino que essa ovelha devia estar assustada, perdida de todos os sentidos, e nem estava entendendo o que podia estar acontecendo com ela naquele momento. E aí que eles foram cortando essa lã dela, aí foram tirando a lã, cortaram dos olhos dela, porque ela não estava enxergando mais. Então, além dela ter se perdido, a lã foi tomando conta, então foi cegando ela não conseguia enxergar. Então, na medida que eles tiraram aquela lã dela, eles começaram também a ver algumas feridas, alguns machucados no corpo dela. Eles chegaram a tirar, querido, 35 quilos de lã dessa ovelha. Ela não conseguia nem ficar de pé, de tanta lã que estava no corpo dela. Depois que eles tiraram toda aquela lã dela, eles viram que ela estava, além de ferida, ela estava em má condição e desnutrida, abaixo do peso. Então, eles fizeram o quê, irmão? Ela foi totalmente medicada, né? Tiraram dela toda aquela lã horrível, pesada, suja. Aí começaram a cuidar das feridas dela. Então, dava para se ver alguns machucados no pescoço, no corpo dela, porque até os mosquitos, os bichos, quando eles posam, eles começam a ferir
o animal. E ele vai ficando mais, com um problema auditivo, mais ainda por conta desses machucados que fazem na pele dele, até a audição dele é afetada. Então, queridos, o que eles fizeram? Eles fizeram isso, começaram a cuidar dela. E aí, do lado da orelha dela, eles acharam uma marca que dá origem que ela era uma ovelha doméstica. Então, você imagina, é igual a nós, querido. Enquanto você está em casa, enquanto você está abrigado, enquanto você está ali com a sua família, enquanto você está ali sendo protegido, tudo vai bem, mas no momento que você foge, que você sai, o que acontece? Você começa a se perder. O pecado toma conta da nossa vida. Nós nos distanciamos do Senhor. E aí, meu querido, tudo que não preste de ruim começa a afetar a nossa vida. Foi isso que aconteceu com essa ovelha. Ela fugiu da casa dela, do lugar que ela vivia. Foi para fora. E ali, querido, as coisas começaram a mudar a história dessa ovelha. Até o momento que ela foi encontrada. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Nós fomos encontrados, estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. E quando Ele encontra o ser humano, Ele restaura, Ele cura a alma, Ele tira toda aquela casca suja, Ele limpa as feridas, Ele arranca tudo aquilo que não presta do ser humano e nos faz ser humanos novos, restaurados, curados pelo poder de Deus. Porque foi na cruz que a nossa história foi mudada. Então, querido, nós começamos a ficar com uma lã nova, né? Tudo fica novo novamente. A aparência muda. Aí você começa a se alimentar, você começa a ouvir a palavra, você vai recebendo o alimento e vai começando a caminhar novamente. Foi isso que aconteceu com essa ovelha. Ela começou a ser tratada novamente. E como é bom nós termos esse amor maravilhoso do Senhor, porque Ele conhece nossos erros e abre caminhos para o perdão. Tem alguém melhor para perdoar nós do que o nosso Pai? Porque até para você aprender a perdoar, você tem que aprender com Ele, porque se não for com Ele, você também não aprende a perdoar. Tudo é com o amor do Pai, o amor do pastor, daquele que se preocupa comigo e com você. O bom pastor que está pronto a curar as feridas, assim como fez com essa ovelha, enquanto eles cortavam aquela lã dela, a outra vinha e fazia carinho nela, ou seja, estava querendo acalmar ela, sabendo que ela estava sendo cuidada. Porque nem ela, acho que estava entendendo o que estava acontecendo. Porque nem enxergar, ela enxergava mais. Nem de pé ela ficava. Então, nós vemos nesse vídeo, quando uma delas, que estavam lá cuidando dela, pega ela e vai levar lá na pastagem. Do lado tem mais outras ovelhas. E ela começa a se alimentar. O Senhor, querido, é maravilhoso. Ele está ali pronto para fazer de nós uma ovelha restaurada, curada por Ele. Eu vejo nesse texto, querido, quando eu acabei de estudar, que a gente fala assim, Ele nos chama de querido, de amado, e Ele nos conduz pelo caminho da justiça. O Senhor, Ele está pronto, querido, para restaurar a gente novamente. E às vezes, querido, nós encontramos dificuldade porque nós relutamos. E às vezes a gente não quer deixar o pastor cuidar de nossas feridas. Porque nós achamos-nos suficientemente em condição. Mas o Senhor, Ele quer tratar todo o tempo conosco. O Senhor está pronto a restaurar e falar assim, você é meu, ninguém tira você das minhas mãos. Ninguém tem poder para roubar você de mim. E isso, querido, é gratificante.
Porque você está falando de alguém que tem todo o poder nos céus e na terra e toda a autoridade em suas mãos para poder fazer comigo o que Ele quiser. Ninguém tem poder para tocar em nós. E esse versículo é maravilhoso do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, querido, você não vai ser enganado se você estiver atento às palavras do Senhor. Se vocês tentam ouvir a voz do Senhor, fica atento. Ah, isso posso, isso me convém ou não me convém. As nossas emoções, como elas fluem, nós temos que estar atentos. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém poderá arrancar de minhas mãos. Meu Pai, que as deu para mim, é o maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então, que nós exaltamos, alegre-se no Senhor, porque o Senhor está pronto a te cuidar. Eu não sei se nessa manhã qual seria a sua necessidade como ovelha diante do Pai, do seu bom pastor. Mas Ele está pronto a te ouvir, porque você conhece a voz dEle. Então, querido, se achegue ao seu Pai, a esse Deus Todo-Poderoso. Os ventos noturnos poderão entrar pelas janelas abertas. Os lobos poderão uivar ao redor da casa. Mas sob a proteção do bom pastor, as ovelhas estarão protegidas. Então, querido, o vento pode vir, os lobos podem ficar ao derredor. Mas ele não pode chegar até nós se você estiver perto do seu bom pastor. Se você estiver perto dele, você estará sendo protegido. Então, querido, estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Então, querido, não se sinta perdido. Se você está achando que você está ficando perdido, volte para o Pai. Chegue perto dele. Se você está distante, chega mais perto. E aí, quando você chegar perto, você fala com ele, porque ele sabe do que você precisa. O pastor, ele sabe do que a ovelha precisa. Ele sabe da necessidade dele, ele sabe do alimento dele, ele sabe quando ele está se alimentando bem, quando ele está doente. Esse é o meu Pai, o seu Pai, o bom pastor. Ele está sabendo daquilo que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Então, queridos, se achegue aos pés do Senhor. Fale com Ele. Não tem coisa melhor do que falar com o Pai. Porque às vezes, nós guardamos tudo para nós, deixamos tudo reservado. E às vezes está uma necessidade de nós abrir o nosso coração e falar com Ele. Para que Ele venha trazer um novo tempo para a nossa vida. E eu gostaria de estar, querida, agora orando com você. Eu sei que o Senhor está pronto para nos ouvir. E Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa proteção, é o nosso provedor. E esse é o pastor, querido, que nós falamos agora. Que Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto, querido, para tratar das nossas feridas. E também de nos curar. E nos fazer tornarmos uma ovelha sadia novamente. Então, quando nós encontramos esse bom pastor que cuida de nós, a nossa alma se alegra. E você pode começar a caminhar novamente. Quando nós conhecemos essa palavra, querido, não tem
como nós esquecermos do amor de Deus na nossa vida. E aí, querido, o Senhor, Ele quer que nós possamos andar com Ele e não esquecer que Ele está atento a você. E se você se sentir perdido, querido, clame ao Senhor, peça socorro. Senhor, eu quero me encontrar novamente. Não quero ficar perdido. É se conscientizar de que outrora, em momentos que você estava aos pés do Senhor, você era muito mais feliz. As pastagens, que às vezes nos parecem ser tão bonitas e nos faz ver de forma diferente, talvez é o perigo que vem nos distanciar do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos fala, ninguém pode tirar das mãos dEle aquilo que pertence a Ele. Nós somos do Senhor. Nós somos ovelha do Pai. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha paz, o Senhor é meu provedor. O Senhor é aquele que me encontrou, Senhor, quando eu estava perdido. O Senhor me encontrou. E através desse encontro, Senhor, eu pude ouvir a sua voz. Eu posso ouvir a sua voz quando o meu coração se abre a Ti. Pai querido, vem nesta manhã, Senhor, visitar a vida de cada um. Visita os lares, Senhor, nesta hora. Jesus, o Senhor é aquele que conhece cada coração, cada interior. O Senhor, sabe qual é a necessidade do meu irmão, da minha irmã nessa manhã. E de cada um que está em suas casas. Pai amado, que o Senhor venha estar, Senhor, sendo a salvação, o resgate, a cura. Senhor, que as feridas sejam tratadas. Jesus, que cada um possa voltar a alimentar-se de maneira correta. Que eles possam caminhar e se levantar, Senhor, com alegria, com a Tua presença, sendo renovado, Senhor Jesus. E que a cada dia que a Sua palavra for aberta, o Senhor possa estar trazendo vida àqueles que estão abatidos, que estão fracos, Pai. Jesus, Tu és o meu alimento. Tu és a minha paz, a minha salvação. Jesus, Tu é aquele, Senhor Jesus, que vem de encontro à minha necessidade e à necessidade de cada um nessa manhã. Seja ela qual for, Senhor, curando o corpo, a alma, restaurando órgãos. Jesus amado, curando de debilitações, Senhor, de dificuldades, Senhor, de fraquezas. Só o Senhor tem poder, Senhor, para resgatar. E é a Ti, Senhor, que nessa hora nós pedimos, Senhor, venha estar, Senhor, nos restaurando. E a cada dia nos trazendo para perto de Ti, Senhor. Porque sem Ti não somos nada e o Senhor é o nosso pastor que nos caminha, nos ajuda a caminhar a cada manhã. Que possamos enxergar, Senhor, o Teu amor e o Teu cuidado em nossa vida, em nome de Jesus. Esteja agora, Senhor, alcançando a necessidade do meu irmão e da minha irmã nessa hora. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem curado, o Senhor tem resgatado, o Senhor tem salvado. O Senhor é a salvação da humanidade. Esteja, Jesus, curando, Jesus, esteja transformando. Pai, pedimos a Ti, Senhor, pela nossa nação. Que a Tua misericórdia seja, Senhor, derramada sobre essa terra. Seja, cuida e tenha misericórdia dos nossos governantes. Dá entendimento a eles, Pai. Conduz, Senhor, os Teus filhos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós nesse dia. E que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua presença seja renovadora em cada um de nós, Senhor. E que nos momentos difíceis, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz. E possamos nos alegrar com a Tua presença e com a Tua alegria, que o Teu Santo Espírito, Senhor,
Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai querido. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.